Olá, crianças! Tudo bem? Vamos agora para a nossa segunda videoaula dessa terça-feira, agora com a aula de matemática. Pegue um livro de vocês de matemática e abram na página 112. Nessa unidade, nós vamos falar sobre adição e subtração, ok? Então, nesse primeiro momento, nós vamos estudar primeiro a adição. Claro que nós vamos observar algumas diferenças que há entre adição e subtração e por que elas estão sempre andando juntinhas, certo? Primeiramente, agora vamos observar essa imagem que está na página 112 e 113. Vocês podem observar aí que tem há várias crianças, né? Meninos e meninas, há também uma professora. Onde é que elas estão? Estão numa quadra de esportes, não é isso? Elas estão jogando aí futsal, futebol. E tem um time, tem os dois times, não é isso? Do jogo. Vocês conseguem identificar o nome dos times? Está aí na imagem, ó. É o time das águias e o time dos falcões, certo? Nessa imagem há alguns números. Que números são esses? É o número 5 e o número 3. O que eles estão identificando aí? Por que eles estão debaixo desses dois nomes aí, das gravuras da águias e do falcões? Eles estão marcando, eles estão identificando os gols que os times, né, fizeram até agora nessa partida de futsal. O time das águias marcaram quantos gols? 5 gols, não é isso? E o dos falcões? 3 gols. Muito bem. Vamos agora para a próxima página, a 114, e vamos aqui observar essas questõezinhas que ele pede para a gente observar nessa imagem que nós acabamos de ver. Ó, para saber quantos gols foram marcados na partida, devemos efetuar uma adição. Então, para saber quantos gols foram até agora, né, nessa partida de futsal, nós temos que efetuar a adição. A adição é uma operação matemática, certo? Onde nela é possível somar, juntar e agrupar. E o sinal que é utilizado na adição é o sinal de mais e também utilizamos o sinal de igual, né? De igualdade, certo? O de mais com o sinalzinho de mais e o de igual com o sinalzinho de igual. Então, para a gente somar quantos gols foram até agora nessa partida, nós podemos pegar os 5 gols feitos pelo time das águias, mais os 3 gols feitos pelo time dos falcões, certo? E aí a gente soma 5 mais 3. Para efetuar essa adição, podemos pegar os nossos dedinhos das nossas mãos, né? Pegar 5 e colocar mais 3. E assim contar um por um e ver qual foi o total. Então, 5 mais 3 é igual a, ó, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, foram marcados 8 gols ao todo, ok? Para saber, né, ele continua, para saber quantos gols o time de águias marcou, a mais do que o time dos falcões, devemos efetuar uma subtração. Então, para saber quem marcou mais gols, nós podemos agora efetuar uma subtração, certo? Então, a subtração a gente diminui os números. Por exemplo, para saber quem marcou mais gols, eu posso pegar os 5 pontos, né, feito pelo time das águias e diminuir pelos 3 gols feitos pelos falcões. Ó, 5 menos 3, ó, 1, 2, 3. Sobrou quantos dedos? 2. Então, o time das águias fez 2 pontos a mais, fez 2 gols a mais, certo? A adição e a subtração são nomes de duas operações matemáticas que serão estudadas nessa unidade, como eu acabei de falar, né? No início.
do vídeo. Então, vamos agora aqui analisar as cenas da página de abertura da unidade, que nós observamos inicialmente. E vamos conversar aqui sobre essas questõezinhas. Essa menina, ela pergunta: quantos gols o time Águias marcou? O time Águias marcou 5 pontos, né? 5 gols. E o time dos Falcões marcaram quantos gols? 3 gols, né? Nós podemos observar na imagem anterior. Esse menino, esse garotinho embaixo, ele pergunta aí: quantos gols o time Águias marcou a mais do que o time dos Falcões? Então, o time das Águias marcou 5, certo? E o time dos Falcões só marcaram 3. Então, o time das Águias marcaram 2 pontos a mais. O outro garotinho pergunta: quantos gols foram marcados no total? No total foram marcados quantos gols? Nós fizemos essa adição, efetuamos essa adição inicialmente. Pegamos os 5, que é os 5 das Águias, mais os 3 dos Falcões. E aí, somando, dá 8. Então, foram 8 gols no total. Muito bem. Agora, vocês vão responder essas questõezinhas que estão aí, ó. Na letra A diz assim: veja o bolo de aniversário de Joana. Quantos anos ela está fazendo? Quantas velhinhas há no bolo? 6 bolinhas. Então, ela está fazendo 6 anos. Vocês coloquem aí nesse espacinho em branco, 6 anos. Na letra B, diz assim: quantos anos Joana fará daqui a 4 anos? Atualmente, Joana tem quantos anos? 6. Daqui a 4 anos, ela vai ter quantos anos? Então, você vai efetuar essa adição, pegar os 6 anos mais 4 anos que vão vir pela frente, para saber quantos anos ela vai ter daqui a 4 anos. Na letra C, diz assim: quantos anos Joana fez 2 anos atrás? Então, 2 anos atrás, quantos anos ela fez? Ela tem 6 anos atualmente, né? Agora ela tem 6 anos. Mas 2 anos atrás, então vamos diminuir. Então, 2 anos atrás ela tinha quantos anos? Então, vocês vão efetuar uma subtração, ok? Na letra D diz assim: Fernando, o irmão de Joana, é 3 anos mais velho do que ela. Qual é a idade de Fernando? Então, a Joana, ela tem 6 anos. E o irmão dela, o Fernando, tem 3 anos a mais. Então, vocês vão adicionar, né? Fazer uma operação, efetuar uma adição, certo? Pegar os 6 anos da Joana, mais os 3 anos que o irmão dela tem a mais que ela. E aí, ver quantos anos o irmão de Joana tem, o Fernando, certo? Então, ó, como eu havia falado, nós vamos primeiramente estudar a adição, certo? Como eu falei, a adição é uma operação matemática capaz de somar, juntar, agrupar elementos. Vamos ver aqui um exemplo. Ó, Carol, ela possui uma cenoura e sua mãe lhe deu mais 4 cenouras. Com quantas cenouras Carol ficou? Carol, ela tinha uma, né? E ela ganhou mais 4. E aí, nós podemos somar 1 mais 4. Qual é o valor total? Agora, Carol tem 5 cenouras. Muito bem. Então, para fazer a adição de valores, né, utilizando os números, podemos colocar na primeira mão o número que aparece primeiro. No caso aí das cenouras, foi 1, né? O número 1, uma cenoura. Mas, aí depois na outra mão colocamos o número que vem seguinte, né? Mais 4 cenouras que ela ganhou da sua mãe, que a Carol ganhou. E assim a gente soma. 1 mais 4 é igual a 5. Muito bem. Ó, na adição de elementos também é feito assim, dessa maneira. Vamos observar esse exemplo dos gatinhos. Ó, existem 3 gatinhos e chegaram mais 2 gatinhos. Então, existia 3 gatinhos e chegou mais 2 gatinhos. Então, ficaram agora quantos gatinhos? Ficaram 5 gatinhos. Basta contar nos dedos, ó. 3 mais 2,
1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, agora então ficou 5 gatinhos. Então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!